Quarta-feira, 7 de agosto, nós, enfim, concluímos aqui no plenário da Câmara a votação da reforma da Previdência. 2 turnos de votação, o texto segue agora para a votação, para a análise dos senadores, também lá na Casa, em 2 turnos. Todos os destaques, as tentativas de alterações ao texto, de retiradas de pontos da reforma da Previdência, foram rejeitadas pelo plenário da Casa, aqui em mais de 10 horas de votação. Os deputados rejeitaram todos os destaques e enviaram o texto da mesma forma que foi aprovado no primeiro e no segundo turno. O início da sessão foi mais demorado nesta quarta-feira, porque as atenções aqui no plenário se dividiram entre os debates sobre a possibilidade de transferência do ex-presidente Lula da unidade de Curitiba para um presídio comum em São Paulo. Um grupo de deputados, intermediado com uma reunião com o presidente Rodrigo Maia conseguiu uma reunião com o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, para que fossem recebidos lá no Supremo Tribunal Federal. Logo depois, na sessão do Supremo, eles aprovaram um adiamento dessa transferência, barraram essa transferência do ex-presidente Lula por 10 votos a 1. E então, com o retorno desses deputados aqui à Casa, o andamento da sessão tomou um novo ritmo e aí sim os deputados puderam votar esses destaques e rejeitaram todos eles, 8 destaques que foram apresentados ao texto. Aqui comigo está o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que participou ativamente aqui desses debates, dessas votações. O PT apresentou 3 destaques, 3 tentativas de retirar pontos do texto para que a proposta ficasse de uma forma mais condizente com as propostas apresentadas pelo PT, mas os destaques foram rejeitados. Deputado, o senhor acredita que o texto, da forma como foi enviada agora ao Senado, prejudica os trabalhadores? Com certeza, não há nada a comemorar do ponto de vista dos trabalhadores. Eles já saíram daqui contentes os setores da sociedade muito ricos, banqueiros, grandes empresários, porque agora ficou mais difícil se aposentar no Brasil e quem conseguir aposentar vai se aposentar recebendo muito menos. Para se ter uma ideia, às vezes o trabalhador ainda não sabe, mas acabou a aposentadoria por tempo de serviço. Daqui para frente, as pessoas não vão poder se aposentar com 30 anos de trabalho a mulher e 35 anos o homem. Ele terá que completar também a idade de 62 a mulher e 65 o homem. Então acabou a aposentadoria por tempo de serviço, ou apenas por tempo de serviço. Pior, para completar a integralidade, para receber o salário integral, não adianta esta regra. Ele terá que ter 40 anos de contribuição. O trabalhador e a trabalhadora brasileira dificilmente vão conseguir 40 anos contribuir, um empregado doméstico, um operário da construção civil, um comerciário, qualquer trabalhador, 40 anos seguidos de carteira assinada, então acaba também a aposentadoria por tempo, aposentadoria integral. O trabalhador terá agora apenas a aposentadoria proporcional na prática. Pensão por morte não é mais integral. Então, uma série de prejuízos que os trabalhadores e trabalhadoras tiveram. É lamentável, vamos ver se o Senado pode ainda derrotar essa reforma da Previdência. O presidente Rodrigo Maia falou agora há pouco no encerramento da sessão que tem uma boa expectativa de que o Senado vá manter os principais pontos aprovados aqui na Câmara e que se tiver alguma modificação, que será uma discrição do Senado e que a Câmara também está preparada para votar essas modificações. O senhor acredita que a bancada da oposição lá no Senado pode conseguir reverter alguns pontos dessa proposta? Não, o presidente tem razão. No Senado a tendência é manter o que foi aprovado aqui. O que pode alterar isso é a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras. A partir do dia 13 tem convocação de atos importantes no Brasil. Estes atos são em defesa da educação, que o governo Bolsonaro mais uma vez está atacando, retirando recursos. Já são 6,2 bilhões a menos na educação pública este ano. E também atos em favor contra a reforma da Previdência. Esses atos estão sendo convocados. Se não houver uma mobilização intensa do povo brasileiro, eles vão continuar retirando direitos. Já teve a reforma trabalhista no governo Temer, que retirou muitos direitos. E agora eles ameaçam também com uma reforma tributária que poderá ser ruim também para os trabalhadores. Então nós vivemos, infelizmente, um período ruim para os trabalhadores no Brasil. O presidente Bolsonaro ameaça a Amazônia, ele ameaça a liberdade das pessoas, ele tem ameaça até o regime democrático, como nós temos visto nesse recesso. Então, infelizmente, nós saímos daqui hoje com, no meu entendimento, nada comemorado do ponto de vista dos trabalhadores. Perdem direitos
E o resumo da história é essa: terão que trabalhar mais e receber menos. É isso que foi o que a Câmara Federal, infelizmente, aprovou para o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigada, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Minas Gerais. Obrigada. E aqui também vamos conversar também com o deputado Agnaldo Ribeiro, que é líder da maioria, vai fazer um resumo aqui também para a gente dessa aprovação da reforma da Previdência aqui na Câmara, enviando esse texto lá para o Senado. Deputado, o senhor acredita que esse texto fez um bom resumo dos anseios da sociedade, dos deputados que representam cada setor aqui da sociedade, para que o Brasil possa fazer realmente essa previsão de crescimento que foi prometida com a reforma? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que a Casa cumpriu um papel importante. Hoje foi um dia histórico para a Câmara dos Deputados. Nós estamos discutindo esse tema aqui na Casa desde dezembro de 2016, quando o governo anterior mandou uma proposta de reforma tributária que não pôde ser apreciada no plenário. O atual governo mandou uma reforma mais dura, mas que foi aqui na Casa aperfeiçoada, né, na comissão especial, construída durante também a votação no plenário. E nós queremos aqui frisar, primeiro, a posição da maioria. No dia 26 de março, nós firmamos uma posição da preservação dos direitos, sobretudo dos pequenos, mas em relação especialmente ao trabalhador rural, ao homem e à mulher do campo, a garantia do BPC, a garantia de que os direitos de aposentadoria continuem e permaneçam na Constituição Federal, e assim nós cumprimos esse posicionamento, além de construir também alternativas como nós tivemos hoje, uma alternativa que foi construída com o relator e as lideranças partidárias que integram a maioria, para dar alternativas também na transição. Então, isso foram conquistas importantes. E acho que toda a sociedade brasileira tinha a convicção de que era realmente necessária uma reforma. Os presidentes que tomaram posse aqui nesta casa, nos seus discursos de posse, reiteradamente afirmaram a necessidade de se manter o equilíbrio fiscal e se promover uma reforma da Previdência pela mudança na pirâmide que nós temos hoje do crescimento e a nossa população ficando mais madura. Então, eu acho que hoje nós terminamos, eu avalio como extremamente positiva essa construção feita pela Casa, sob a liderança do presidente Rodrigo Maia, que teve um trabalho importantíssimo para que nós pudéssemos, no dia de hoje, manter o texto do relator e rejeitar, portanto, todos os destaques supressivos no segundo turno. E eu acho que essa reforma vai dar a garantia da aposentadoria daqueles brasileiros que já recebem hoje, porque em alguns países como Grécia, Portugal, Espanha, nós tivemos corte não de aposentadorias futuras, nós tivemos corte daqueles que já estavam recebendo, quem já estava aposentado. Então, nós fazendo isso, nós estamos dando uma economia hoje no rombo da Previdência de cerca de 920 bilhões de reais, 930, cerca desse valor, que vai nos permitir dar uma equilibrada no nosso fiscal, no nosso orçamento fiscal, para que nós possamos aí, através da retomada, não é que a reforma por si só seja uma indutora do crescimento econômico, mas ela é uma condição sine qua non para que o Brasil possa recuperar a sua capacidade de crescimento, porque ninguém vai investir num país que não tem o seu equilíbrio fiscal claramente demonstrado na sociedade internacional. E a outra reforma, então, seria a tributária. O senhor é relator da reforma tributária lá na comissão especial, né? O deputado Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia, hoje anunciou um aumento de prazo para apresentação de emendas, um aumento no número de integrantes também. O senhor tem uma boa perspectiva também sobre a votação da reforma tributária ainda esse ano? Eu tenho a convicção de que essa casa tem tido a dimensão da responsabilidade que ela tem para aprovar matérias importantes e transformadoras do nosso país. A reforma tributária é uma delas. É um desafio muito grande, porque nós vamos lidar com interesses da federação, dos entes federados, municípios, estados e União, e também vamos lidar com os interesses de todos os setores produtivos do nosso país. Portanto, ela é mais desafiadora do ponto de vista da construção de um texto.
Mas eu tenho certeza que há uma disposição de todas as lideranças, de todos os parlamentares e a consciência também de que é preciso se reformar um sistema tributário que foi concebido ainda, inclusive, no regime inflacionário. É preciso nós aperfeiçoarmos esse sistema tributário, eu não tenho dúvida nenhuma disso, para que ele seja mais transparente, para que ele seja simplificado, para que ele possa diminuir o custo, por exemplo, que as empresas têm hoje no seu compliance contábil para formatar, para calcular aquele imposto que é devido, né? E isso tudo foi construído a partir isso foi um processo histórico, né? Do nosso sistema tributário, e como já disse, vindo de um regime que talvez muitos brasileiros sequer tenham notícia e tenham participado disso, né? De um regime, chegamos a ter inflação aqui de 80% ao mês, né? Então, nós tínhamos um tipo de regime. Evidentemente que hoje a gente tem estabilidade monetária, né? Temos estabilidade da moeda, temos a estabilidade inflacionária, né? A inflação contida, e é preciso se rever esse regime para que nós possamos ter um país mais competitivo. Mas ela é desafiadora, mas eu tenho a convicção de que toda a casa vai ter a capacidade de formatar e aprovar ainda esse ano, nesta casa, a reforma tributária. Tá certo. Muito obrigada, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, líder da maioria aqui na casa, participando, fazendo um resumo aqui para a gente da reforma da Previdência e a perspectiva da reforma tributária, que será a próxima a vir aqui para os debates aqui da casa. Já está lá na comissão especial e deve vir para o plenário, talvez ainda este ano. E, então, estes foram os destaques aqui do plenário hoje. O texto que segue lá para o plenário, que segue para análise dos senadores, reduz o valor das aposentadorias para a média dos 60%, a média dos 60% das contribuições que o trabalhador paga para a Previdência. Também aumenta a idade mínima para todos, tanto os trabalhadores do setor privado quanto do setor público. A idade mínima para homens é de 65 anos de idade, com 20 anos de contribuição. As mulheres, 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição, com regras valendo para todos, exceto estados e municípios. Esses ficaram de fora dessa reforma da Previdência e podem ser incluídos numa PEC paralela a ser apresentada lá no Senado. Os militares também serão alvo de uma nova reforma, de um novo texto que será enviado pelo governo aqui para a Câmara. O presidente Rodrigo Maia disse que isso será tratado em breve, e também os destaques que foram apresentados hoje aqui na Câmara foram todos rejeitados. O texto foi enviado conforme foi aprovado no primeiro e no segundo turno. E é isso. Estes foram os destaques aqui hoje no plenário. E você que está acompanhando nossas informações pela Rádio Câmara, fique agora com as informações do jornal Câmara é Notícia. E na TV, as informações seguem na nossa programação. Eu volto outra hora.